So, guys, então vamos estudar velocidades. E provavelmente você deve estar se perguntando por que estudar velocidade em cálculo, um conceito que acaba sendo da física. Pois bem, retirei um trecho aqui do livro, destaquei em cores para que nossa leitura seja lenta e de forma a compreender. E vamos entender por que nós estudamos velocidade aqui em cálculo. O primeiro contato com velocidade, com o estudo de velocidades, seu provavelmente é no ensino médio, na disciplina de física, muito provável na primeira série do ensino médio, antigo primeiro ano. E lá você estuda a velocidade como sendo um conceito, como sendo a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Tem que colocar um pouco mais em cima. Então, velocidade como sendo variação do espaço, como sendo dividido pela variação do tempo. Aí aqui tem várias observações a se fazer. Primeira observação é que, na verdade, esse conceito que você estuda é um conceito de velocidade média. Vou colocar até um M aqui de média, que é justamente o que está bem aqui, ó. Velocidade média. Então, a velocidade que você estuda no ensino médio é a velocidade média. Tá? Quando você estuda assim. Pois bem, se você vê um veículo em movimento, um carro, por exemplo, uma bicicleta, nem precisa ser um veículo, um objeto, pode ser uma pessoa. Aquele objeto que está em movimento está com velocidade que está alterando o tempo todo. Então, a cada instante de tempo, eu quero dar um destaque para a palavra instante. Cada instante de tempo, aquele objeto está com uma velocidade. Se, por exemplo, o objeto é um carro, e no momento dessa sua análise, que você está enxergando esse carro em movimento, o motorista acabou de apertar no pé o pedal do acelerador, o carro começa a acelerar. Como consequência, a sua velocidade começa a aumentar. Então, em cada instante em que está se observando, a velocidade é um valor, de modo que passou esse instante, a velocidade está maior, passou esse outro instante, a velocidade está maior. Então, a cada instante, você tem um valor para a velocidade que está ficando cada vez maior. Então, a velocidade muda, ela tem um valor a cada instante. Pois bem, a velocidade em cada instante do objeto é o que a gente chama de velocidade instantânea, que a gente vai falar mais adiante. Bem, que velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, ficando subentendido que a velocidade é instantânea. Se vocês já prestaram atenção, se vocês já prestaram atenção, carros e motos possuem um objeto chamado velocímetro. Velocímetro, que constitui de um dispositivo que mede a velocidade para você. E ele lhe passa a impressão de que esse velocímetro está mostrando a velocidade a todo momento, ou seja, em todo instante, portanto, a velocidade instantânea. Então, enquanto um carro estiver em movimento, ou uma moto, se você olhar para o velocímetro, você vai poder acompanhar em tempo real a velocidade daquele objeto. Quando, na verdade, a velocidade ali não é exatamente instantânea. Ela é uma velocidade média, eu vou dar um detalhes um pouquinho depois. Ela é a velocidade média em tempos tão curtos, mas tão curtos, que é praticamente o valor da instantânea, então pode ser considerado como velocidade instantânea. Tem um processo de aproximação que no fundo fica a velocidade instantânea. Pois bem, por que eu estou falando isso? Como eu disse, há várias observações a falar disso aqui. E essa foi a primeira que eu acabei de citar. Mas há outras. Guys, tem algo interessante. Primeira coisa é que aqui é uma variação. Aqui é uma variação. E nós estamos dividindo duas variações. Pela aula anterior, como era o nome que dava quando a gente dividia uma variação de uma grandeza por outra? Se vocês lembrarem bem, era o que a gente chamou de
taxa média de variação. Quando a gente divide uma variação de uma grandeza por outra, aliás, só de dividir uma grandeza por outra, a gente já tem uma taxa. E se você está dividindo variações, é o que a gente chama de taxa média de variação. Então, a velocidade média, ela é uma taxa média. Então, e isso nos leva a crer que a velocidade é o quê? É uma taxa. E de fato a velocidade é uma taxa. Porque como a gente já viu, a taxa é o que ela faz? Ela compara. A taxa compara grandezas. Como é que ela compara? Ela compara através de uma divisão entre duas grandezas. Você divide uma grandeza por outra grandeza. Você divide duas grandezas, então você compara, está comparando. Ela compara a taxa, compara grandezas, no sentido de ver o quanto ela é maior ou menor do que outra grandeza. Então a taxa é isso, ela no fundo ela está comparando grandezas. E perceba que a velocidade ela faz isso. A unidade da velocidade, tem várias unidades possíveis, né? Se a gente falar em velocidade de carro, normalmente se fala em quilômetros por hora. 80 km por hora, 60 km por hora. Então perceba, aqui a unidade de deslocamento, ou espaço, que é o quilômetro, tá? Porque você divide variação do espaço, divide por variação do tempo. Então aqui naturalmente tem que ser variação do tempo. Então a velocidade, ela compara o quanto o espaço está variando em relação ao quê? Ao tempo. É isso que essa fórmula nos diz. Ela nos vai dizer que a velocidade média é uma taxa de variação. É uma taxa de variação. Por que taxa de variação? Porque eu estou dividindo variações, mas não é uma taxa de variação instantânea, é uma taxa de variação que média. A velocidade é uma taxa de variação média, ou seja, ela vai nos dizer o quanto o espaço vai variar em relação ao quê? Ao tempo. Se for uma velocidade, por exemplo, média de 80 km por hora, o que significa? Que o objeto está nesse espaço, no intervalo, o objeto está se movendo a uma taxa de 80 km, uma taxa média de 80 km a cada hora. Então, o valor numérico do espaço, que é 80, está sendo 80 vezes maior do que o tempo. Então, em uma unidade de tempo, que é a hora aqui, em uma unidade de tempo hora, a tua partícula, o teu objeto está se movendo 80 quilômetros, que é 80 vezes a unidade do espaço. Então, essa é a segunda observação, que a velocidade média é uma taxa de variação média. Ok, agora nós vamos pegar esse conceito de velocidade média e tentar chegar ao conceito de velocidade instantânea. Que é o que a gente falou agora há pouco. Ou seja, a gente vai pegar o conceito de velocidade média, lembrando que a velocidade média é o quê? É você medir a média da velocidade em um certo intervalo, por isso que aqui é variação do intervalo. Então a gente vai tentar medir aproximar essa média de velocidades para uma velocidade instantânea. E como é que a gente faz isso? Como é que eu vou utilizar as velocidades médias para conseguir chegar na velocidade instantânea? E esse é o objetivo do nosso estudo de velocidades aqui. Ok? Então, guys, toda essa parte desse vídeo foi uma introdução para o que há por vir, para o que nós iremos estudar em relação à velocidade, ok? Vou mostrar a partir do próximo vídeo, vou mostrar o estudozinho, como é que a gente vai fazer o estudo para conseguir descobrir o que é a velocidade instantânea, que ela será de grande interesse para nós, ok? Thanks!